Buenas tardes entonces a todos y a todas, y especialmente a Fabricio Prado, nuestro invitado para el live de hoy. Voy a hacer una pequeña presentación de Fabricio, aunque ya sabemos quién es, pero siempre es importante presentar a los invitados para aquellos que van a escuchar o ver la live en otro momento. Entonces, Fabricio Prado es profesor asociado de Historia en el College of William and Mary, donde imparte clases sobre América Latina colonial y el mundo atlántico. Es autor de Colonia do Sacramento o Extremo Sur de América Portuguesa, aparecido en 2002. También de Age of Empire, Atlantic Network and Revolution in Bourbon, Río de la Plata, publicado por la Universidad de California en 2015, que fue traducido al español como El borde del imperio, redes atlánticas y revolución en el Río de la Plata borbónica por la editorial Prometeo el año pasado. Fabricio ha sido investigador en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani de la Universidad de Buenos Aires en el año 2008, miembro del Seminario Internacional de Historia del Mundo Atlántico en la Universidad de Harvard y realizó estadías de investigación en la Escuela de Historia de la Universidad de St. Andrews en Escocia. También ha recibido becas de la Biblioteca Lilly, del Centro de Investigación Histórica de la Universidad Estatal de Ohio, de la Biblioteca John Carter Brown, de la Fundación Luso-Americana para el Desarrollo y el Fondo Nacional de las Humanidades. Está actualmente trabajando en un libro, que es un proyecto, que está titulado de forma tentativa como Conexiones Interamericanas, Capitalismo, Esclavitud y la creación de una América del Sur independiente, donde examina los vínculos comerciales que conectan las ciudades portuarias de Estados Unidos con Argentina, Brasil y Uruguay durante la era de las revoluciones atlánticas. Sus intereses de investigación se centran en dinámicas transfronterizas, redes sociales, comercio, contrabando, corrupción, historia social y económica del cono sur de América Latina. Bueno, esta es un poco la presentación de Fabricio y ahora entonces le vamos a dar lugar a él para que, bueno, desarrolle sus ideas un poco, habíamos dicho, controversiales en el título que había propuesto acerca de este tema de las independencias. Muito obrigado, Valentina, pela apresentação. Muito obrigada a Valentina, Cláudia, André, o pessoal da Almanac. É um prazer e uma honra poder participar, falar um pouco sobre as independências, né, do Brasil. Eu acho muito importante que nós pensemos, né, celebremos esse processo de independência, esse marco dos 200 anos da história do Brasil, não apenas de uma maneira celebratória, mas eu acho que é muito importante, é um momento oportuno para refletir, né? E pensar o que marca o Brasil, né? Por isso aí essa ideia desse título controverso, né? Para causar polêmica. Acho que todo mundo se atrai a uma polêmica, né? Então vamos lá, né? A rivalidade, esses rivais da América Latina, Brasil e Argentina. Essa rivalidade que, na minha opinião, e eu já sei de antemão que a Valentina concorda, mais do que tudo é uma rivalidade futebolística, não é? Porque se nós pararmos para pensar, na verdade, e aí o spoiler alerta aqui, né? Já vou avisar o que vai vir. Eu acho que, na verdade, são histórias de conexões muito profundas entre esses dois países. Eu acho que é impossível nós falarmos da história do Brasil sem falarmos da história do que é hoje a Argentina, o Uruguai, do Paraguai e até mesmo Bolívia, né? Mas, e vice-versa. Eu acho que também a história do Prata ela é inseparável da história do Brasil. Então, quando chegamos no momento de pensarmos nos 200 anos da independência do Brasil, aí realmente um momento crucial, né? Onde alguns desses processos de integração, dessas redes de conexão, também tiveram momentos de conflito. E eu acho que se a independência, inicialmente, né, ela é um processo onde a Argentina e o Brasil têm suas próprias preocupações, ainda que não é necessariamente aí o conflito. Então, a grande polêmica de hoje seria as origens da rivalidade entre o Brasil e a Argentina. Eu acho que essa rivalidade ela é muito mais futebolística, como eu falei, mas sim, tem uma coisa, tem um elemento, o único elemento, talvez,
histórico que nós possamos dizer, aqui teve um conflito, aqui vem a rivalidade, nós teremos que voltar justamente para os primeiros anos do Brasil independente e durante o processo de independência do Uruguai e da consolidação, né, do processo de construção estatal da Argentina. Qual foi esse momento tão chave que opôs Brasil e Argentina? Foi a chamada Guerra da Cisplatina, que foi o momento onde a Argentina, então, as Províncias Unidas, né, ou algumas províncias do que viria a ser a Argentina, se aliaram ou apoiaram também o movimento de caudilhos e de parte da população do atual Uruguai para se rebelar contra o domínio luso-brasileiro, da então chamada Guerra da Cisplatina. Ou seja, teve uma guerra que opôs Brasil e Uruguai. Em termos bem simples, essa guerra foi sobre o controle... Desculpa, uma guerra que opôs Brasil e Argentina. Em termos simples, essa guerra era sobre o controle do território, do que veio a ser o Uruguai. Então, eis a origem. Foi o único conflito. O único conflito. Depois disso, o Brasil interveio para retirar o Rosas, ajudando, né, se aliando à parte de caudilhos da Argentina. O Brasil e a Argentina foram aliados na Guerra do Paraguai, e até durante o século XX é impossível nós pensarmos, né, em o comércio exterior brasileiro sem pensarmos na Argentina. Então, por que essa rivalidade? Por que esse momento de quebra? Por que existiu essa guerra, né, entre o Brasil e a Argentina justo nesse momento de revoluções? Para entendermos bem isso, eu diria que nós temos que voltar lá para o princípio, ao menos do século XVI, XVIII. Novamente, para entendermos a dita rivalidade, nós vamos ter que falar muito sobre a integração e a complementaridade das histórias do Brasil, da América Portuguesa e da América Espanhola no Rio da Prata, não é? E como vem isso? Bom, pessoal, primeira coisa, temos que voltar para o momento de 1580 a 1640, a União Ibérica. É na União Ibérica que nós vamos ter realmente um avanço forte na colonização do Brasil e dos seus interiores, o momento de aceleração do tráfico de escravizados e, surpresa, no Rio da Prata, nós temos a segunda fundação de Buenos Aires em 1580, que vai, de fato, passar a se desenvolver, né, economicamente, demograficamente, com grandes intercâmbios com a América Portuguesa. Ou seja, a União Ibérica, ela também é um momento de fortalecimento e criação de vínculos entre a América Portuguesa e espanhola. Depois acaba-se a União Ibérica, temos que lembrar que o Brasil, os portugueses, eram os responsáveis pelo monopólio de introdução de escravizados em Buenos Aires nesse período, né? Foram um grande número de escravizados trazidos por portugueses, introduzidos na América Espanhola, no Rio da Prata. Só que a partir de 1640, essas articulações, né, se desarticulam, houve uma desarticulação dessas relações. O que levou ao Portugal e Brasil, em 1680, 40 anos depois, a fundar uma colônia no Rio da Prata. Sim, desde o Rio de Janeiro se fundou, os portugueses fundaram a Colônia do Sacramento. É a única cidade portuguesa nas Américas que não fez parte do Brasil e que foi mantida por Portugal. Portugal teve uma colônia no Rio da Prata por 97 anos, um século. E por essa colônia, o que se introduzia ali? Qual era a moral, o objetivo da colônia do Santíssimo Sacramento? Realizar comércio, estabelecer
conexões comerciais, sociais, religiosas entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Através da colônia do Sacramento, gente, no século XVIII, entravam aproximadamente 500 escravos por ano que eram introduzidos na América Espanhola. Isso é bastante. Isso é um número gigante. Se a gente for pensar, né, por todo esse período aí do século XVIII, nós estamos falando de dezenas de milhares de escravizados. Mais ainda, nós temos que manufaturas europeias entravam pela colônia como contrabando. Papel, ferro, tudo isso, móveis de jacarandá do Brasil entravam pela colônia do Sacramento através do Rio da Prata. E eu vou falar aqui, entravam muitas vezes por Buenos Aires, só que não se ficavam em Buenos Aires, seguiam para o interior, para Tucumã, para o Alto Peru, que é Potosí, hoje em dia Bolívia, seguiam para Corrientes, né? Então, esses são alguns vínculos muito fortes que se desenvolvem. Famílias, 10% das mulheres que estavam se casando na colônia do Sacramento na década de 1760 eram nascidas na América Espanhola. Então, nós vemos aí que nós temos desde antes da formação do Brasil, né, nós já temos esses vínculos muito fortes. E não só esse comércio marítimo, né, que vai ter cachaça, tabaco, açúcar, né, tudo isso é contrabando, mas é um comércio que flui. E é importante a gente pensar, né, que é um contrabando aos olhos da Espanha. Para a Espanha, isso é contrabando. Mas para o Brasil, isso é comércio. Então, mesmo que oficialmente não fosse permitido introduzir escravos nos reinos de Espanha, as autoridades luso-brasileiras viam isso. Isso não para inglês ver, mas para os espanhóis verem. Na prática, sempre se achavam desculpas legais, né, para dar cobertura para esse comércio de contrabando. Então, a ideia do contrabando está muito vinculada a ver de Espanha ou de Portugal. Olha, essas colônias estão contrabandeando. Mas as autoridades locais viam isso como necessidade econômica. É como nós articulamos a nossa sobrevivência econômica. Então, as autoridades locais, elas, ao mesmo tempo que oficialmente diziam que estavam controlando o contrabando, reprimindo, de fato, elas ajudavam, às vezes controlando quem podia e quem não podia contrabandear, mas nunca cortando e evitando o contrabando total. Então, durante todo esse período colonial, nós temos esses vínculos por mar, mas também por terra. Por exemplo, a produção muar do Rio da Prata sempre foi muito importante, especialmente da região de Entre Rios. E os fluxos o contrabando de mulas pelo Rio da Prata rumo ao Rio Grande do Sul para o abastecimento das Minas Gerais era fundamental. Antes do trem, quem movia o Brasil eram as mulas. Portanto, o desenvolvimento do interior de Minas, do interior brasileiro, também deve muito às mulas, a esse contrabando ou esse comércio terrestre com o Rio da Prata, certo? Então, a gente vê que desde o período colonial já temos essas redes fortíssimas de comércio. E junto com o comércio, a gente sabe, também vem crédito, também se estabelecem relações pessoais, relações familiares, não é? Então, quando chegamos ao momento da crise de 1808, quando tanto Portugal quanto a Espanha são invadidas, essas colônias aqui nas Américas elas já têm uma larga trajetória de saberem resolver as coisas por si só. Existe uma grande autonomia entre esses súditos coloniais em como eles se ajeitam, ou como eles se criam esses arranjos locais. E é nesse contexto que a gente vai ver que as relações do Brasil com o Rio da Prata vão se estreitar, especialmente com os comerciantes de Montevidéu, não é? E o que vai levar, né, o Brasil, o que passava com a colônia do Sacramento, em grande medida, esses vínculos foram
também capturados por Montevidéu, que são um grande porto atlântico. Então, no momento da Revolução, quando Buenos Aires declara sua revolução e depõe o vice-rei em 1810, nós vamos ter que Montevidéu não vai junto com Buenos Aires. Montevidéu se torna um bastião realista, monarquista. E coincide que os monarquistas estavam todos no Rio de Janeiro desde 1808. Portanto, há uma solidariedade monarquista aí, né? A Carlota Joaquina, a princesa do Prata, vai levar com que os luso-brasileiros intervenham para a defesa de Montevidéu em oposição a Buenos Aires, em oposição aos projetos revolucionários que vão surgindo. E esse vínculo é tão forte para manter aquele comércio colonial, essas elites coloniais que estão mantendo super apegadas ao monarquismo, que se centram em Montevidéu, vão literalmente chamar os brasileiros, venham, para evitar que a revolução se espraie por aqui. Seja a Revolução Portenha, de Buenos Aires, que vai se converter numa revolução rioplatense, seja a revolução do projeto de Artigas, aquele que queria tirar terra dos maus europeus e piores americanos para redistribuir um projeto popular. As elites de Montevidéu ficaram tão chocadas com Artigas que descreviam que era impossível conter a anarquia, a não ser que se apelasse para um apoio externo, que veio a ser o Brasil. Nesse processo, o Império Luso-Brasileiro incorporou a região do Uruguai como a província cisplatina. As Províncias Unidas do Rio da Prata nunca reconheceram essa incorporação de toda a banda oriental, que era o Uruguai, que era uma província dentro do Rio da Prata, das províncias do Prata, do vice-reinado. Então, quando da incorporação, da independência do Brasil, o Uruguai se independia junto do Brasil como a província cisplatina, não é? O problema é que esqueceram de combinar com todos os portugueses no Uruguai. 3.000 portugueses lá ficaram leais ao Império Português, não ao Brasil. Então, em 1822, teve uma guerra de independência do Brasil no Uruguai. Não é? Então, Montevidéu ficou baixo os... eram os voluntários reais de Portugal. 3.000 homens leais a Dom João, que tomaram o porto de Montevidéu e expulsaram os brasileiros da província cisplatina, que tiveram que se remover para o interior. Por 2 anos, houve uma guerra civil que absolutamente destruiu o projeto da cisplatina. Mas nesse período do domínio português, muitos estancieiros rio-grandenses se apropriaram de terras do Uruguai, o que levou ao grande desconforto, ao grande dissatisfação das populações do interior do Uruguai. Então, quando a independência se consolida em 1824, não é? A cisplatina está em crise. Os campos do interior do Uruguai estão destruídos e a população está insatisfeita, mesmo as elites comerciais. O que leva, então, em 1825, a primeira guerra do Império do Brasil, que é a Guerra da Cisplatina. Na verdade, essa insatisfação com a cisplatina levou com que Lavalleja, um caudilho uruguaio, entre outros, e que vão incluir depois próprio Rivera, vários que até colaboraram com o projeto brasileiro, em 1825 se rebelam contra o Brasil, numa chamada Cruzada Libertadora, que é, ou como os uruguaios chamam, os 33 Orientales. E aí começa todo um período de uma guerra que vai opor esses uruguaios, com o apoio das Províncias Unidas do Rio da Prata, contra o Império Brasileiro. Qual é o resultado? Em 1828, com intermediação da Inglaterra,
fica acertado que o Uruguai não vai ser nem argentino, nem rioplatense, nem argentino, nem brasileiro. E o Uruguai vai surgir como um país independente. Esse conflito foi o único conflito na história que opôs Argentina e Uruguai e Brasil. E essa aí é a origem mitológica, né? Ou melhor, é a origem dessa mitológica rivalidade entre o Brasil e a Argentina. Então, eu tentei dar uma narrativa completa aí, né? Da origem, né? Da como as nossas histórias estão entrelaçadas desde o princípio da nossa história colonial. E como é no processo de independência que nós vamos ter esse momento aí, o único momento de estranhamento bélico entre essas sociedades do Atlântico Sul. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Yo tengo un montón de cuestiones para hacerte. Primero estaba pensando o se me ocurría que cuando se produce la guerra cisplatina, que para nosotros es la guerra contra el Brasil, para la historia argentina, digamos, me preguntaba si esos 33 orientales que llegan para unirse al Congreso que está reunido en Buenos Aires y que va a ser el que declare posteriormente la guerra al Brasil, ¿no serían una facción o un grupo disidente dentro de la propia élite uruguaya que estaba, o de élite, en realidad oriental, que estaba dividida entre quienes apoyaban la ocupación luso-brasilera y quienes estaban en contra por cuestiones? Te quería preguntar si se puede entender desde el punto de vista económico, bueno, recientemente leí un trabajo tuyo muy interesante y me preguntaba si desde el punto de vista económico hay una división que se puede ver ahí, entre aquellos que apoyan a los brasileros o que apoyan el Imperio del Brasil, que apoyan la ocupación, entre comillas, o que no la toman como una ocupación, y aquellos que no, que van a ponerse en contra y van a atravesar el Río de la Plata para unirse a las Provincias Unidas. Esa sería una primera cuestión que te queria perguntar. Absolutamente, sim. Eu acho que nesse período é muito importante a gente pensar em facções. E, Valentina, exato. Acho que tem uma facção, existiu uma facção, ou facções até, da elite uruguaia que nunca foram favoráveis à ocupação brasileira. E, de uma maneira, sendo um pouco simplista, a gente poderia dizer que uma parcela maior da elite uruguaia vinculada ao agro, ao interior, né? Mas também eram comerciantes, não eram apenas estancieiros. Essa elite mais o interior, que tinha redes mais vinculadas aos territórios que vão ser da Argentina, sempre se opuseram ao projeto brasileiro, não é? Então, ao passo que o segmento da elite que era mais vinculado ao comércio internacional, mais baseado em Montevidéu, esse era a grande parcela da elite que apoiou, que mandou emissários ao Rio de Janeiro para chamar a invasão. E por isso que eu acho que a independência do Brasil é um momento crucial, porque é aquela rebelião desses voluntários reais que vai levar esse projeto, que ele é controverso, mas que vai realmente criar problemas e que vai começar a gerar uma crise. O que vai levar a que essas elites que nunca concordaram vão ficar muito mais insatisfeitas, mas aí nós vamos ter que a quebra dessas redes, das redes comerciais que estavam baseadas em Montevidéu, vão levar à dissatisfação mesmo dentre as elites que antes apoiavam este movimento. Então, eu acho que por isso que eu acho que a independência do Brasil ela é um momento aí que altera mesmo esse projeto, que ela altera o rumo do projeto de incorporação da Cisplatina.
É a independência do Brasil, em última análise, que faz a Cisplatina fracassar, não é? Então. Bueno, muy interesante porque también me quedo pensando, ¿no? Para que lo contestes, si querés sí, pero pensaba en estos propietarios, digamos, cuando vos decís, bueno, cuando se ocupa la ciudad de Montevideo y tienen que, muchos, los luso-brasileros son corridos y tienen que migrar, muchos de ellos, hacia la zona rural, pensaba en los trabajos que existen para Río Grande do Sul, de, bueno, muchos de nuestros colegas, Helen Osorio, bueno, un montón de colegas nuestros, que dan cuenta de esta propiedad de la tierra compartida, o de estas familias fronterizas, vamos a decir, que en realidad están constituidas, bueno, recientemente te había comentado de una tesis de un chico de Santa María que mostraba justamente que estas propiedades, finalizando el siglo XIX, siguen siendo propiedades de familias, podríamos decir, trinacionales, ya para ese momento, ¿no? Donde la madre es tiene nacionalidad argentina, el padre brasilero y los hijos uruguayos, para poder seguir manteniendo la unidad de la propiedad, para poder estar alcanzados, depende el momento, por las leyes de los distintos, bueno, por el beneficio de las leyes de los distintos países. Entonces me preguntaba, discúlpame, si en este momento temprano, cuando estos digamos, brasileros, incluso brasileros, tienen que huir o tienen que salir de la ciudad de Montevideo, si no se están cobijando o no están llegando a sus propias, digamos, a sus propiedades o a las propiedades de sus familias. No es que se están yendo a territorio extraño, sino que se están corriendo hacia un espacio que también es propio, ¿sí? Incluso siendo grandes comerciantes. Absolutamente. Essa é uma excelente pergunta. E eu fico feliz de ver a professora Suzana Blaio aqui, uma dessas importantes referências, e a quem eu devo, que me introduziu à região do Prata, né? Eu estou aqui hoje entrei por essas veredas, pelos caminhos da Suzana. Mas, absolutamente, eu acho que nesse período da década de 1810, não é? A presença brasileira na região do que hoje é o Uruguai, nessa região fronteiriça, ela tem duas origens claras. Uma, que é o pessoal que várias vezes saiu desde a Colônia do Sacramento. A Colônia do Sacramento foi contestada, né? Em 1835 a 37 teve um sítio onde muitos brasileiros foram para o interior e se estabeleceram aí em regiões como Melo, como Japiju, e que vão se manter. E esses brasileiros que aí se estabelecem vão chegar na Revolução e não vão necessariamente só ser do lado do Brasil, eles vão realmente fazer parte da sociedade uruguaia. Só que durante a Cisplatina, uma grande quantidade de estancieiros avançou e adquiriu terras do que seria o norte do Uruguai. E é aí que vai se constituir, durante todo o século XIX, né? Vai ter essa manutenção dessa presença fortíssima de brasileiros no norte uruguaio, que especialmente os artigos da Suzana mapeiam isso muito bem, alguns deles eu tive a sorte de participar, né, dessa pesquisa. Mas, então, no momento em que os portugueses leais a Portugal, né, os voluntários reais, tomam Montevidéu e expulsam a administração cisplatina, muitos dos estancieiros estão se voltando para suas propriedades no interior, e alguns comerciantes, esses sim vão se estabelecer em Canelones, São José, e vão tentar utilizar, porque o problema é que eles ficaram sem porto. Não é? E o pessoal que tem o interior, tudo legal, eles vão lá, se reagrupam com as suas famílias, vão continuar o tráfico terrestre, mas o projeto mesmo comercial ficou sem porto com a tomada de Montevidéu pelos lealistas a Portugal, o que levou, então, né, o que desarticulou essa questão. E as autoridades brasileiras, elas ficaram meio itinerantes, né? O Barão da Laguna, o Lecor, eles mantiveram seu quartel-general em São José, depois Canelones. Então, mas do ponto de vista da administração foi mais complicado, foi mais desestruturador do ponto de vista da administração portuguesa do que, de fato, dos estancieiros e dos brasileiros que ali residiam, que já tinham, né, esses vínculos transfronteiriços.
é super interessante ver que, mesmo com a independência do Uruguai, isso não vai mudar. Esses interesses brasileiros, a propriedade brasileira vai continuar durante toda a década até o final do século XIX, mas é curioso que a partir de 1850 vai ter os brasileiros vão estar continuando a utilizar a escravidão quando já é proibida no Uruguai, recusam-se a usar a moeda de Montevidéu, usam a moeda do Brasil. Então, esses brasileiros vão ter uma preocupação na formação do Estado oriental, não é? Mas eles são parte, a economia de Montevidéu, o Saladeiro, o Uruguai, todos estão integrados aí, né? Novamente, é uma rivalidade, se a gente olhar só do ponto de vista dos estados, porque se a gente olhar o estancieiro, ele é o primo o estanceiro brasileiro é o primo do Uruguai, ou no caso dos Gumercindo dos irmãos Saraiva, né? Era o Gumercindo Saraiva no lado brasileiro, e seu irmão, o Aparício Saravia, do lado uruguai. Então, novamente, para contar essa história da rivalidade, a gente tem que falar tanto de conexões, né, demonstrando como é uma mitologia nacionalista, né, a questão da rivalidade. Mas, exatamente, acho que é super importante manter essa perspectiva de que esses pessoal aí não estavam... Quem saiu... Os brasileiros na banda oriental não estavam em território alienígena, ¿no? Sí, y otra cosa respecto de esto de las conexiones y de las supuestas rivalidades es que durante la guerra cisplatina o la guerra con el Brasil, gran parte de los líderes políticos del Río de la Plata van a apoyar la guerra porque incluso, a pesar de que otros no eran favorables, porque creían que ganarle al Brasil no solamente era la posibilidad de, digamos, resolver el tema de la banda oriental, sino era tratar de convertir al imperio brasilero, a la monarquía, en una república. Y en esto había acuerdo entre los sectores elitarios de la banda oriental, de Brasil, del sur de Brasil y de las Provincias Unidas. De hecho, hay un artículo muy interesante de Gabriel Di Meglio que trata sobre este tema, sobre los emigrados, o sea, sobre Dorrego y otros que van a apoyar la guerra porque están en contacto con republicanos del sur de Brasil y de la banda oriental, con lo cual entonces esto también habría un punto acá interesante que no solamente uniría a este espacio que desde el punto de vista económico, sino que sería desde el punto de vista de los ideales o de los propósitos, aunque no haya tenido vinculación, ¿no? Entonces eso también me parecía interesante explorar esta idea de las conexiones para ver hasta qué punto, y como dijiste al final, y me parece que era el tercer y último punto que me voy a permitir, que tiene que ver con las interpretaciones, cómo las interpretaciones historiográficas posteriores construyeron esta rivalidad. Y acá me permito hacer digamos, decir algo personal, que es que cuando yo tenía 14 años y estaba en la escuela y gobernaban los militares en Argentina, había un discurso anti-brasilero que estaba montado sobre una cuestión geopolítica, y me lo enseñaban en la escuela. O sea, que los brasileros siempre se habían querido quedar con la Argentina, entonces también justo en el contexto de las independencias, es muy interesante desarticular esos discursos historiográficos hegemónicos que siguen dando vuelta y que en lugar de ver las conexiones con sus diferencias, centran en supuestas rivalidades que sin duda las tenemos en el fútbol, eso sin duda, de eso no hay duda, pero me parece que en otros ámbitos, bueno, son discutibles, como vos mencionabas. No sé si te pasó encontrar en tu investigación o si en lo que estás investigando ahora esta coincidencia ideológica de estos comerciantes o esta coincidencia de puntos de vista políticos de los comerciantes que vos estudiás. Essa é excelente pergunta. Eu acho que é super importante, especialmente pensando no fazer histórico, né? E eu começo primeiramente pela questão aqui da questão do republicanismo.
Eu acho que exatamente, acho que é super importante pensar essas redes também como redes políticas, redes de apoio, não só. Novamente, eu acho que quando a gente fala de redes comerciais nesse período, é um período com muito baixa, de certa forma, relativamente baixa institucionalidade. Não é que temos um contrato que vai ser honrado, senão nós processamos e está tudo resolvido na Corte Internacional. Não era muito assim. Portanto, para ter sólidos vínculos comerciais, nós temos que ter sólidos vínculos pessoais, né? Os vínculos aí são vínculos familiares, de amizade, né? E grupos seletos, onde estou acostumado a trabalhar com certos comerciantes, estes são confiáveis. Então, os meus amigos comerciantes daqui também vão trabalhar com aqueles. Ou seja, há um aspecto pessoal nessas redes de comércio que vinculam família, que vinculam ideias, não é? E religião, muitas vezes são todos do hábito de São Francisco, por exemplo, é uma grande força. E essas ideias, esse pessoal circula. Então, o republicanismo, que é claro no Rio da Prata, ele também é claríssimo nos Estados Unidos. Por isso que o Dorrego vai à Filadélfia, né? Ou que a Filadélfia se torna um centro de ideias, onde tem uma imprensa em espanhol gigante, não é? Nesse período das revoluções, onde elites republicanas da Venezuela, da México e da Prata vão andar por lá. E no Brasil também existiam certos grupos, vários grupos republicanos. No Rio, as ideias republicanas estavam presentes entre a elite do Rio Grande do Sul, em grande medida por seus contatos no Rio da Prata, mas não podemos esquecer também dos movimentos republicanos mais ao norte, que a ideia do monarquismo no Brasil ela não é monolítica, não era incontestável, especialmente a que eu penso em Pernambuco, né? Onde por 2 momentos aí tem a eclosão de projetos republicanos super claros, não é? Nesse período. Então, acho que a questão do republicanismo, ela conecta não só partes dessas elites luso-brasileiras e do Rio da Prata, mas ela também insere tanto o Brasil e o Rio da Prata no Atlântico, na circulação de ideias da época das revoluções, da era das revoluções, no ambiente atlântico. E eu acho que essa circulação das ideias republicanas não é realmente o meu foco principal de pesquisa, mas pelo que eu percebo, ela faz também com que tenha que se desenvolver, com que a elite brasileira tenha que pensar melhor o seu modelo de monarquia. Eu acho que vai forçar ao Brasil pensar em ideias de monarquismo com livre comércio, combinando certos aspectos que normalmente não vinham juntos do monarquismo. Mas, sem dúvida, são conexões importantíssimas e que vão ficar evidentes também a partir de 1835, com a eclosão da Revolução, ou da Guerra dos Farrapos. Para os gaúchos, a Revolução Farroupilha, não é? Mas aí fica evidente, quando vê General Neto ou Bento Gonçalves, que tinham conexões familiares com o Uruguai, né? Era cunhado do Lavageira, General Neto, que tinha terras no Uruguai, também casado com uma uruguaia. A gente vai ver que todos aqueles líderes farroupilhas republicanos, eles estavam vinculadíssimos com isso, e o projeto político não era independizar o Rio Grande do Sul com uma república independente, era criar uma federação, né, com outras províncias do Rio da Prata. Então, eu acho que não apenas no período de formação da independência, ali, né, no período da independência, mas essas questões do republicanismo do Rio da Prata vão influenciar a própria formação do Estado Nacional Brasileiro ao longo do século XIX. De novo, né, se a gente pegar o Estado, a capital, o Estado, a visão lá de cima do Estado, é uma rivalidade entre monarquia e república. Mas se a gente for para a fronteira, para o chão, nós vamos ver que aí tu tem ideias cruzando fronteiras, unindo pessoas, unindo elites, não é?
Então, novamente, a questão da rivalidade, rivalidade só funciona se a gente olhar só da perspectiva do Estado, né? Se a gente olhar da perspectiva das pessoas, da agência pessoal, daí não funciona muito. Daí é a mitologia do Estado-nação, que é reproduzida, assim como você, né? No Rio Grande do Sul, a gente aprendia que as bitolas, os trilhos dos trens tinham que ser diferentes para evitar uma invasão argentina. Era um grande medo que tínhamos, aprendíamos na escola. Se deixasse os trilhos do trem se comunicando, os argentinos iam invadir. Então, né, ver como o Estado Nacional ganha, né, cria identidade através da mitologia das rivalidades. Bueno, muchas gracias. La verdad que surgen otras preguntas, pero vamos a dejar al público, a los colegas que están presentes, hacer preguntas. No sé si hay preguntas, vamos a mirar en el chat si alguien quiere, si alguien quiere levantar la mano también, puede poner su mano y le damos la palabra. No, Andrés solamente hace un comentario sobre... As bitolas dos trilhos do trem, é isso que aprendíamos no Sul. Claudia levantó la mano. Te damos la palabra, Claudia. Oi, Fabrício. Muito obrigada aí pela apresentação. Eu também gostei muito de saber que dos trilhos, né? E da possibilidade dos argentinos chegarem lá. Mas, enfim... Eu queria te fazer uma pergunta que eu não sei se ela é aleatória, enfim, estava um pouco receosa aqui de fazer. Mas é o seguinte, nos meus estudos, né, enfim, sobre as juntas de fazenda, né, ali bem naquele momento, bem crítico, em dezembro de 25, né, um pouquinho antes do então, né, o ministro da Fazenda, o Felisberto Caldeira Brant, ser convocado como general, né, comandante-geral, né, enviado para Cisplatina em 26, ele foi ministro da Fazenda. Como ministro da Fazenda, ali em 5 de dezembro de 25, ele ficou menos de 2 meses. Ele instituiu de forma muito distinta do que era feito aqui, uma junta de fazenda para Cisplatina, né? Dizendo que não havia nenhum outro órgão, um organismo, né? Enfim, pensando que a junta de fazenda era forma de arrecadar rendas, né? Enfim, e pagar as tropas, remunerar as tropas, né? Enfim. Queria saber se você tem... Porque essa Junta Nacional de Fazenda da província de Cisplatina, ela continua atuando, eu sei que até 27 ela estava em atuação, né? Porque há pedidos, né, de pagamento, de soldos, etc. e tal. Se você tem mais informação sobre isso, porque é um mecanismo importante ali para a guerra, né? Então, como eu posso pensar isso? Eu não tenho informações especificamente sobre a junta de fazenda da Cisplatina, não. Mas eu posso, como um bom historiador, se a gente voltar 3 anos antes, eu posso dizer o que está acontecendo, que eu acho que vai levar a essa solução, né? Porque a Cisplatina, quando ela é incorporada, ela é uma província incorporada ao Império, província Cisplatina, alias Oriental. E eles têm direitos, os direitos de manter todas as leis do país, têm direitos de manter a sua língua, não é? E de ter um representante no Império, que era o Lucas Obbes. E durante esse período, especialmente entre 22, o traficante de escravos, Lucas Obbes, bom, escolheram bem para botar o representante lá no Senado. Então, e a partir de 22, com a invasão, com a independência do Brasil e a guerra civil que se opera no Uruguai, com os voluntários reais tomando Montevidéu, leva com que a principal fonte de renda do Estado cisplatino, da província, que é o porto, seja
cortado completamente. A partir daí, os administradores da Cisplatina vão estar constantemente dependendo de empréstimos junto à Fazenda do Rio de Janeiro. E eles vêm com letras do Império, passam a ter letras de comerciantes privados do Rio de Janeiro, que estão utilizando para pagar os soldos de tudo. E eles falam, nós precisamos de duas coisas. Uma, regularizar o comércio para levantar fundos, senão não tem como manter o projeto da Cisplatina. E número 2, acabar com o governo militar na campanha, porque o povo já não aguenta o governo militar, né, não é só porque ele garante a propriedade dos brasileiros. O governo militar, ele confisca gado, ele confisca a propriedade para abastecer tropas. Então, eu não sei do lado do Rio de Janeiro, eu posso te falar pelo lado da banda oriental, que tanto na campanha como na cidade, eles estão encontrando uma crise para financiar o projeto do Estado cisplatina. O que leva exatamente, o que particularmente faz muito sentido, é essa ideia de criar um mecanismo de estabilidade para financiar a província cisplatina, que desde 22 até 24, né, que é o período que eu observei mais claramente isso, eles não tinham mais fonte de... Eles estavam vendendo terrenos pessoais. Essa elite, o Lucas Obes, Nicolás de Herrera, todos esses sobrenomes importantes da história do Uruguai, eles passam, a certo momento, a vender propriedade pessoal deles, propriedade privada, para pagar as contas. Como eles vendem terras da colônia do Sacramento, que a família Herrera tinha. E então eu vejo que a criação da junta, da fazenda da Cisplatina no Rio de Janeiro, é uma tentativa de, bom, se vamos lutar para manter essa província como parte do Império, tem que se criar um mecanismo de financiamento permanente. Eu acho que é nessa conjuntura que a gente pode entender a questão da junta da fazenda. Concordo. Muito bom. Obrigada, Fabrício. Obrigado pela pergunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí está, Vilma. Muito obrigada, Fabrício, pela sua exposição. Esse é um assunto da minha paixão, de antiga paixão, né? E gostei muito do que você apresentou para nós, e principalmente, eu acho, dessa virada, né, historiográfica que estamos todos nós envolvidos nela, de superar aí uma historiografia do contraste que nos marcou, né, durante mais de um século, né, sempre tentando opor, comparar de forma opondo, né, destacando as diferenças, etc., a nossa história da América Espanhola e do Brasil. E, bom, estou nisso. Porém, eu gostaria de ser um pouco advogado do diabo, que acho que às vezes a gente exagera um pouco, né? Digamos, quando você fala em mitologias do Estado Nacional, eu acho que, enfim, o Estado Nacional tem mitologias, mas o Estado Nacional não é uma mitologia, né? O Estado Nacional é uma construção histórica, né? Sim. E não há Estado sem território, e não há Estado sem, pelo menos, enfim, sem projeção territorial, sem um imaginário territorial. Enfim, e tudo isso está muito envolvido nessa questão, porque justamente eu acho que vamos dizer, a exceção que confirma a regra, né, se formos pensar assim, nessa nossa relação historiográfica tão complicada do século XIX com a América Espanhola, é justamente a região platina, né? Porque quer me parecer, sei lá, que isso que você argumenta com toda a razão, né? Que é, quando olhamos para o Rio de Janeiro, podemos ver, sim, pela mitologia do Estado Nacional, oposição. E quando olhamos para a questão, né, para as relações, as redes que se estabelecem na região,
nós não vemos isso, vemos relações, interesses comuns e até famílias, etc., compartilhadas. Eu acho que uma coisa não nega a outra. Justamente este é o problema, né? Justamente esse é o problema do ponto de vista de um Estado nacional que se põe monárquico numa região onde justamente a proliferação das ideias republicanas corre livremente, num lugar que tem escravidão, num lugar onde a fronteira é viva, onde se passa a pé, onde os proprietários, enfim. Então, toda a questão que você, com razão, vai nos dizer que vai durar, né? Na longa duração do século XIX, vai se chamar aqui, né, na nossa historiografia tradicional, a questão Platino, ela se origina exatamente aí, né? No fato de que a fronteira natural que o Dom Rodrigo de Souza Coutinho sonhava desde lá atrás, né? As pessoas sentam lá e fazem seus mapas, enfim, suas mitologias, né? Com toda razão, e as coisas ocorrem de outros modos, né? Não obstante, a ferida não é, eu acho, em si mesma, mas ela tem a ver com o fato de que você está opondo regimes distintos. A escravidão em fronteira viva será sempre um problema. Será sempre um problema. E isso eu acho que, bom, depois de algumas décadas, isso tem sido bastante estudado, a Keila e os seus orientandos estudaram, então, mas é uma coisa que ficou muito pouco, eu acho, explorada, né, na discussão da escravidão no Brasil. Porque sempre, todo mundo, quando olha para os Estados Unidos, né, fala, não sei o que, tem uma parte que é trabalho livre e a outra que é escravidão. Então, a questão da fronteira do escravismo com o trabalho livre, né, vamos dizer, instituidor da dinâmica histórica, né? Mas eu acho que no sul do Brasil, em relação à mitologia, justamente, os interesses, né, eu chamaria mais de ideologias mesmo, interesses do Estado brasileiro, ter a Cisplatina, ter perdido a Cisplatina é uma tragédia, né? Uma tragédia permanente. Eu digo assim, que vai ficar corroendo as entranhas do escravismo brasileiro. Na Guerra do Paraguai é exatamente o que começa a Guerra do Paraguai, é exatamente isso. Califórnias, como eles chamavam, em torno de roubos de escravos, não é? Brigas entre as facções brasileiras, em torno do quê? Da escravidão. Qual era a acusação? A acusação é que os brasileiros reduziam uruguaios à escravidão. Exato. E eu acho que você colocou... Exatamente, adorei a questão pela polêmica, né? Porque é verdade, eu acho que temos que essa história... A história ela é feita cheia de tensões e contradições, não é? E eu acho que pelo fato de termos perdido e da história brasileira ter sido escrita majoritariamente pelo Sudeste, né? A nossa história nacional, ela é uma história carioca e um pouco paulista, mas mais que tudo carioca. Eu acho que os paulistas são os únicos que realmente deram atenção para o Prata, além do Sul, né? Do Sul. Mas eu acho que é verdade. Tem essa tensão dos regimes monárquicos, né? Da escravidão e o que não é escravidão do outro lado. Mas a gente tem que lembrar de alguns detalhes, né? Por exemplo, que em alguns momentos a gente se vê cooperação, apesar da escravidão. Nós temos certas cooperação, nós vamos ter também, né, que, como em 1817, quando o Brasil faz um pacto secreto com basicamente Buenos Aires, com uma facção de Buenos Aires, para permitir, né, que não bloqueamos o porto de Buenos Aires, mas vocês nos deixam tomar a banda oriental. E eu acho que nesse processo, essas tensões, elas, é muito importante nós pensarmos nas facções de novo. Porque a gente falando só em Argentina e Brasil, a gente acaba simplificando e daí vira o Estado. Porque o Estado brasileiro ele vai apoiar certas facções que são favoráveis e em alguns momentos
que são pró-escravistas e depois contra os escravistas, não é? Por algumas articulações geopolíticas, seja por comércio, seja pela defesa de interesses da escravidão específica. E eu acho que antes desse período, entre 1850 até a Guerra do Paraguai, é um momento onde o Brasil intervém no Rio da Prata para permitir que os brasileiros do Norte continuem fazendo contratos de 20 anos com os seus escravizados do Brasil. Ah, não tem escravidão no Uruguai? Não tem problema. Levo os meus escravos, faço um contrato de 20 anos para eles ficarem lá, que na prática é uma escravidão enrustida, não é? Então, nesse momento, foi o momento onde o Império do Brasil se colocou do lado dos escravistas do Sul. Em outros momentos, o Rio de Janeiro, não vai tomar o lado dos escravistas do Sul, como foi um pouco antes do período da Revolução Farroupilha, não é? O que levou, né, como os interesses do Rio Grande, do Rio de Janeiro e Sudeste, na Revolução Farroupilha, não estavam se fechando com os dos proprietários, dos estancieiros rio-grandenses. Então, mesmo com o final da guerra, essa insatisfação é tão grande que leva ao que você falou, né, Vilma? As Califórnias. Essas Califórnias, elas eram expedições de cavalarianos, de milícias cavalarianas do Rio Grande do Sul, que numa noite galopavam fronteira adentro, retirando e pegando qualquer escravo e gado que encontrassem no caminho, ou cidadãos negros do Uruguai, e traziam para o Rio Grande do Sul para... E aí o Império aceita, né? Então, há um pêndulo em que, em alguns momentos, os interesses do Estado Nacional, né, ou do Estado que está do Estado Nacional em formação, estão juntos com o dos estanceiros do Rio Grande, em outros momentos estão mais para fora, não coincidem. Eu acho que é importante mesmo lembrar que não é tão um lado nem o outro. Mas eu acho também ainda... Perdão, Fabrício, é que tem uma jurisprudência internacional aí que é importante, que nós não podemos esquecer. Tem um tratado em 51. Né? Tem. Um tratado permitindo, quer dizer, entre duas nações, permitindo a extradição de escravos fugidos. E liberando o tráfico de gado na fronteira sem pagar imposto. Então, é um baita de um problema. Então, quer dizer, digamos, essa harmonia aí, você tem razão, ela é pendular, mas eu acho que você tem questões de estrutura. Quer dizer, enquanto houvesse escravismo, né, eu vejo o negócio do copo meio cheio, meio vazio, digamos. A cooperação é a exceção, porque a contradição é estruturante, eu acho. Eu já acho que, infelizmente, eu acho que existe sim uma contradição, mas, infelizmente, eu acho que a capacidade de algumas elites republicanas de acomodarem o escravismo do vizinho é alta. Por conta, por exemplo, né? E de volta, eu acho que é importante a gente lembrar que mesmo falando do Brasil, o faccionalismo é muito grande ainda, né? Então, em todos os estados. Mas, por exemplo, acho que os acordos de 1851, que são acordos de navegação, território, repatriação, né? Eles permitem essa integração profunda, da invasão como os uruguaios, como uma facção uruguaia, os blancos, que eram contra essa aliança com o Brasil, que eram os que queriam, teoricamente, reconstruir a pátria grande argentina, do vice-reinado, né, vinculados ao rossismo, e eles, por um lado, a partir de 51, nós vamos ter essa integração, gado, escravidão tolerada, mas os blancos estão sempre questionando. E é em 1860, quando Bernardo Berro, um primeiro presidente branco que vai seguir por quase todo o seu mandato, por 4 anos, eles vão tentar cortar com tudo isso, né? E aí se torna realmente um perigo. Mas isso não impediu do que parte das elites do Rio da Prata, especialmente da elite uruguaia, nesse momento, fizessem um acordo bárbaro
para aliar-se todos, troca de governo no Uruguai, botando uma facção favorável ao Brasil, que é o Flores, e subsequentemente a Guerra do Paraguai, né? Onde também tem toda essa aliança, que vai ultimamente levar ao solapamento da escravidão no Brasil. Mas ainda me impressiono que existe uma grande latitude de acomodação aí entre o republicanismo sem escravidão e uma monarquia escravista, né? Mas eu acho importantíssimo a gente lembrar as tensões e essas contradições também, né? Contradições de interesse. Acho que é super importante. Obrigado. Mas eu ainda acho que tem muita acomodação ali. Tá bom. Obrigada. Então, pessoal. No sé si hay alguna otra pregunta en el público. Eu vejo aqui tem a questão de Itaipu, que apareceu aqui, o Roberto. No vi, perdón. O Roberto Ribeiro tem também a questão da barragem de Itaipu. Pois é, a questão da barragem de Itaipu é onde essa mitologia, que, considerando o ponto da Vilma, é uma mitologia que ela é construída, não obstante as rivalidades, a rivalidade geopolítica que se constrói e da questão da escravidão, né? Quando no século XX pensa-se em construir as barragens de Itaipu, sim, o grande problema é que a barragem de Itaipu, se aberta, poderia inundar Buenos Aires. Não é? É um fato. Se a barragem de Itaipu hoje, se nós temos um desastre absoluto e se rompe, Buenos Aires e muitas outras áreas de planície terão uma inundação. E isso foi considerado. Mas, olha, momento de ditaduras militares, né? Ditaduras militares em ambos. Ou seja, nacionalismo ao extremo em ambos os países. Não impediu o avanço. Que eu acho que, de certa forma, se tinham medo. Mas a mitologia, né, não impediu que o pragmatismo não avançasse. Portanto, a barragem, apesar do medo, foi construída, está aí, e já não é mais hoje é uma anedota, né, que contamos. Então, acho que também, mais uma vez, vem sobre essa questão, especialmente no século XX, eu acho que pode-se, já que a Vilma não gosta tanto só mitologia no século XIX, mas o século XX é onde a mitologia, né, realmente, no século XIX tem mais pontos de conflito, mas no século XX a mitologia avança bastante, né, em termos de priorizar a rivalidade e não enfatizar as conexões entre esses países do Cone Sul. Perdón, me parece que quería mencionar algo respecto de lo que había dicho Vilma y lo que acabas de decir vos, que me parece que la aparición de la consolidación de los estados nacionales como tales, ya absolutamente en el siglo XX, que ya están consolidados, construidos, etcétera, permite justamente plantear esas rivalidades. Pero con anterioridad, o en el periodo de la guerra con el Brasil, por ejemplo, como la Argentina no existe, y no va a existir hasta 1853, que es la primera constitución, sino que son estados provinciales que van a estar negociando con Brasil, que van a negociar con Paraguay, que van a negociar con Uruguay, y que están unidos entre sí por pactos. Es más complicado entonces poder establecer las rivalidades, aunque se construyan, o poder identificar rivalidades. Y ahí funciona mucho más lo de las conexiones, me parece a mí, porque entonces ahí se ven más esas familias que se han constituido a partir de Colonia del Sacramento, que se han constituido en los límites muy difusos entre los países que no están, los estados que no están consolidados, que están ocupando, o sea, ahí la historia regional, de alguna manera, con todas las comillas que pudiéramos ponerle, da más respuesta que la historia nacional, ¿sí? Porque las rivalidades van a ser entre, quizás, me parece a mí, entre familias de comerciantes que tienen intereses encontrados, o por distintos motivos estancieros, etcétera, que entre estados, o entre, ¿no? Ahí ya no funciona tanto esta idea, me parece. Pero
es una opinión. Assino embaixo, Valentina, muito obrigado, concordo plenamente. E é mesmo, né, pensarmos que... Eu estava lendo o livro, um personagem que me fascina muito na história uruguaia é o Andrés Lamas, que ele era o grande plenipotenciário, o cara que ele é muito chegado à Inglaterra, e ele é o grande plenipotenciário do Uruguai no Brasil. E ele era muito amigo do Dom Pedro II. Eles ficavam em Petrópolis, andavam, tomavam café, e junto deles, o outro grande amigo era o Mitre, não é? Então a gente vê, né, que a guerra depois vai ter invasão brasileira contra o Rosas, que é para apoiar o Urquiza. Ou seja, esse ponto aí, né, que a gente não está falando, estamos falando aqui de uma forma simplificada de Brasil e Argentinas, mas são regiões, províncias, né? São histórias, são estados em formação. E aí, então, mesmo no momento que seria uma rivalidade, uma agressão a Buenos Aires, tomando o lado de uma outra facção dentro da formação. Voltamos ao ponto de que as formações nacionais estão super intrincadas, não há como separar. Valentina, eu adorei, concordo plenamente com o seu ponto. Acho que no século XIX a conexão aparece mais em alguns momentos. Perdón, hay François Xavier Guerra tiene un texto, en Inventando la Nación, que es un texto sobre las independencias iberoamericanas. Hay una parte en la que él dice que la única explicación que hay para explicar la constitución de los estados nacionales en Hispanoamérica son cuestiones políticas, son decisiones políticas que toman las élites de recortarse unas de otras, porque desde el punto de vista cultural hay tantas similitudes y tantos encuentros, y desde el punto de vista que es casi una decisión política poder constituir esos estados. Me parecía una idea muy atractiva para pensarla, porque sí, hay algo de esto, ¿no? Bueno, hay una imposición, hay otros medios, obviamente, cooptación, fuerza, violencia, etcétera, pero me parece que eso lo podemos ver en un movimiento que se acompaña en todo el mundo recién hacia 1870, finales del siglo XIX, porque que pasa en el resto del mundo también, que se van consolidando esos estados nacionales que, bueno, después conoceremos, ¿no? Exatamente, não, me parece exato. Também sou influenciado pelo Xavier Guerra, exatamente. Acho que e também destacando, acho que aqui, né, só para botar que o momento da formação do Estado Nacional também ele é anterior às construções das histórias nacionalistas que vão depois, né? Só para lembrar a ordem dos fatores, né? Y perdón, última cosa, y no digo, el año pasado invitamos en los foros de Almanac a Luis Miguel Glave, que es un historiador peruano, y yo le había insistido en que él participe de los encuentros porque, sobre todo para que digamos, hable de una idea que él desarrolla en un artículo que se llama Ildefonso Muñecas, un héroe fragmentado, que muestra un poco esto, porque es un cura que nace en la ciudad de Tucumán, pero que hace toda su trayectoria política en el Alto Perú y en Perú. Y las historias nacionales cortan un pedazo de su vida para apropiársela para la historia nacional boliviana, la historia nacional argentina y la historia nacional peruana. Por lo tanto, le quitan unicidad a su vida, que es una vida de una persona que vive durante el siglo XVIII y XIX y que da cuenta justamente de la inexistencia de los estados nacionales en ese periodo y de la unicidad regional de algunas personas y de algunos procesos históricos. Y me parecía interesante también para pensar este periodo, ¿no? Porque, bueno, también es el periodo que yo trabajo, entonces para mí es importante, no soy contraria al Estado Nacional, pero estudiar y pensar lo previo me parece muy desafiante, muy interesante, y bueno, en eso necesitamos un trabajo de conjunto para poder unir y conectar esos espacios, ¿no? Exatamente. Não, me parece fascinante essa trajetória desse cura, e fascinante, e eu acho, como você diz, acho que ela, ainda que ela parece ser uma trajetória assim, extraordinária, né? Mas eu acho que ela é mais ordinária. Claro, eso es lo que él dice. ¿No? Es lo normal. Eso
E eu acho interessante mesmo, porque as histórias nacionais, as histórias nacionalistas, não é? Especialmente da primeira metade do século XX, elas não sabem o que fazer muito bem com esses elementos que cruzam fronteira de um lado para outro, né? Então, são traidores da pátria, não são. E eu acho curioso que, daí eu volto aqui um pouquinho para a Colônia do Sacramento. A Colônia do Sacramento é uma coisa que a historiografia nacionalista brasileira nunca soube o que fazer. E não só brasileira. A historiografia argentina e uruguaia também não sabem o que fazer com a Colônia do Sacramento. Porque o Brasil, era como o Capistrano de Abreu, era um ninho mais de contrabandistas do que de comerciantes, né? Quem lucrava eram os ingleses. E nós sabemos que não, né? Nos mostrou já desde o princípio, saindo desde a tradição lá da Alice Piffer, Cana Brava, mostrar que não é isso. Mas, por outro lado, no Uruguai, eu acho interessante que um deles, um dos grandes, que escreveu a história, não Baúçá, história da dominação espanhola no Uruguai, que antes dos espanhóis, os charruas já lutavam contra os brasileiros da Colônia do Sacramento. Tipo assim, ali era um problema, não era parte integral da nossa história, né? E os argentinos falam que era só aquilo ali, foi o que levou, já mostrando como o Brasil queria invadir a Argentina. Então a gente vê que, para tratar desse período onde os estados nacionais não eram tão poderosos, tão centrais, né? Então, a história nacionalista sofre, né? Tem que se achar de subterfúgios, eliminar algumas narrativas e tal. Mas eu gostei muito do que você falou. Acho que o ponto talvez seja, não é que a história da nação, o Estado-nação não esteja lá, ele só não é tão forte, e as lealdades ao Estado-nação não são tão aguerridas, não é? Se a gente pensarmos a lealdade à família, aos grupos religiosos, eram tantas lealdades naquele período que não existia uma lealdade. Hoje em dia, nós temos que jurar que daremos a vida pela nação. Naquela época não tinha isso, né? Sí, y vos podés hacer como la de Ildefonso Muñecas, la historia se puede hacer de Dámaso Larrañaga, pensaba yo, que es maravilloso. Yo fui, justamente Susana Bley se fue ahora, pero justo fui jurado en una tesis de un muchacho que trabajó con él, y él decía que la parte peor era poder, digamos, para los uruguayos era terrible, porque era un héroe y no, porque era un personaje central de la historia uruguaya, pero que estaba a favor de Brasil. Entonces, ¿cómo hacer para conjugar eso? Y sacándole lo nacional. Si se le saca la historia nacional, se puede entender a Dámaso Larrañaga, si no, não se puede entender, não? Exatamente. E que legal saber. Eu li esse trabalho, me ajuda muito, na verdade, sobre Larrañaga. E Larrañaga também trabalhou e começou sua carreira no Colégio de São Carlos e na biblioteca, no que vai ser a biblioteca de Buenos Aires. Sim. Né? O que é outra dessas trajetórias que Podia ser uma trajetória platina. Exatamente, luso-platina, exato. Bueno. Esse é um caso, e ele é um dos enviados do Cabildo, é o fundador da Biblioteca Nacional Uruguaia, e é o que ele vai ser depois um dos que vai, juntamente com o seu colega portenho, Saturnino Segurola, aprendi na tese, vão avançar com as campanhas de vacinação, saúde, fortalecimento dos estados nacionais. Né? Mas toda a sua formação. E é curioso lembrarmos aqui, uma coisa que eu aprendi recentemente, que a vacina no Rio da Prata veio pelo Brasil, né? A vacina não chega, a vacina da varíola chega em 1805 no Rio da Prata através de redes brasileiras de tráfico de escravos, não através da vacina da expedição misericordiosa da vacina que vem de... que interessante. Não, então mostramos aí que tem mais. Mesmo na formação dos estados nacionais, a gente já vê essas conexões e rivalidades também. Vamos, sem tentar apagar, né, ou diminuir aí os conflitos e rivalidades. Bueno, acá Claudia
También habla de Felisberto Caldeira Brandt, que es el mismo caso aparentemente, ¿no? Si no entiendo mal, Claudia, que los que estábamos contando. O sea, que tendríamos un montón de biografías o de trayectorias personales que nos permitirían hablar de este periodo previo. Es un desafío muy interesante para futuras tesis o futuros trabajos también, pensarlo de esa manera, ¿no? Sim, certamente. Felisberto Caldeira, isso eu não sabia, não conhecia, não conheço muito bem a história dele, mas deve ser outro dessas histórias extraordinárias, comum. Desculpa, eu me referi aqui à questão da vacina, porque ele foi considerado o introdutor, né, da vacina aqui, exatamente nesse período, e é traficante de escravos, escravizados. Depois, o mesmo Felisberto Caldeira Brandt que eu estava dizendo, que depois, como ministro da Fazenda, ele introduz Nossa! Ou seja, ele é uma dessas biografias extraordinárias, sem sombra de dúvidas, mas ele é reconhecido como um dos precursores aqui, introdutores da vacina aqui e traficante de escravos. A vacina chega no Rio da Prata no corpo de 3 escravizados. Exatamente. É introduzida lá e aí é entregada para os religiosos que vão inocular os órfãos em Buenos Aires para manter a vacina e a partir daí vão distribuí-la, não é? Então é muito tudo vinculado aí, Estado, religião e comércio, tudo junto. Bueno, seguramente que podríamos seguir conversando mucho tiempo y bueno, ha sido, creo que si no hay más preguntas, agradecerte muchísimo, Fabricio, que hayas estado en esta live. Por suerte va a quedar grabada, entonces vamos a poder volver a escucharla y capturar algunas cosas que a veces se pierden en la euforia de la conversación. Agradecerles mucho a todos también, los que estuvieron presentes en la reunión y bueno, Claudia, no recuerdo cuándo es la próxima live que tenemos, la fecha. Ainda não temos. Todavía no tenemos. Bueno, entonces van a informarse por las redes de del próximo encuentro. De nuevo, gracias a todas y todos y bueno, un abrazo fuerte y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Fabricio, nuevamente. Obrigado a você, Valentina, um prazer enorme. Cláudia e Vilma, um prazer. Muito obrigado pela contribuição, debate aí, achei excelente. De novo, uma honra e um prazer participar numa live da Almanac. E muito obrigado a todos que compareceram e seguimos as discussões, não é? É assim que se criam ideias. Muito bem. Buenas tardes.